Shalom, a paz do Senhor. Nós estamos no terceiro domingo de Páscoa, estamos lendo o capítulo 25 de São Lucas, onde Jesus aparece a seus apóstolos, e aparece enquanto eles estão falando destas coisas. Falando de quê? Falando dos últimos acontecimentos da morte cruel de Jesus e do fato de que algumas mulheres e alguns discípulos estavam dizendo ter visto Jesus ressuscitado aparecer a eles. Enquanto estavam falando dessas coisas, Jesus em pessoa aparece e diz Shalom, que é muito mais do que uma saudação, como nós veremos. E por causa do medo, os discípulos achavam que estavam vendo um fantasma, e Jesus os convida a tocar, a contemplar e a tocar suas mãos feridas e seus pés, e constatar que um fantasma não tem carne e osso como eles viam que Jesus tinha. E Lucas continua dizendo, explicando que eles ainda não acreditavam, porque dessa vez a alegria os impede de acreditar. Então, antes era o medo que impedia, agora é a alegria, porque era bom demais para ser verdade. Então, Jesus pede para comer com eles, se senta à mesa, como fez tantas vezes nesses 3 anos em que caminhou com eles, em que viveu em meio a eles, come e conversa, e devagarzinho a fidúcia, a confiança acontece, os corações são pacificados, e é interessante porque nessa narrativa os discípulos, é interessante porque no capítulo 5 de São Lucas, Jesus dirá que são felizes os olhos que veem aquilo que eles veem, não? A respeito da questão da expulsão dos demônios, né? Então, os discípulos são aqueles que veem e tocam, mas ver e tocar ainda não bastavam para que eles chegassem à fé. Então, isso quer dizer que precisa um ulterior, um outro passo, uma outra articulação para que chegar até a fé, que é a mesma nossa. Não? A diferença entre nós e os discípulos é que os discípulos tocaram a carne de Jesus ressuscitado, enquanto nós tocamos apenas espiritualmente. E o que nos faz acolher na fé o fato da ressurreição de Jesus é o mesmo também para os discípulos. Os discípulos, como nós, temos que acreditar na palavra e no pão, né? Vocês lembram que nós lemos nesse tempo de Páscoa também a questão da aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. Jesus, como peregrino, caminhava com eles, explicando as Escrituras, explicando a promessa do Pai, os oráculos. E enquanto explicava, o coração deles esquentava, né? Ardia. E quando Jesus rompe o pão para os discípulos, aí eles reconhecem Jesus na fração do pão. E nesse momento em que eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece diante dos olhos dele, porque o entendimento, a visão se torna espiritual, se torna interior. Então, cheios de alegria, eles vão contar essas coisas aos apóstolos. Então, os apóstolos são convidados a fazer o mesmo passo, né? Acreditar na palavra. Jesus explica as coisas, né? E no explicar as coisas, o coração dos discípulos é preparado para aquela visão, para aquele reconhecimento de Jesus ressuscitado através do pão partilhado. E São Lucas insiste muito no fato da concreteza, da objetividade do corpo de Jesus ressuscitado. É carne, é osso. São Lucas fala isso, insiste sobre esse ponto, em um ambiente, digamos, helenístico, não? A visão grega corrente da época acreditava sim na imortalidade da alma, mas não na ressurreição. Ora, a ressurreição é como que a coroa das promessas de Deus, a coroa daquilo que no Antigo Testamento vem sendo preparado, né? E que se desvela, se realiza plenamente no tríduo pascual, paixão, morte e ressurreição.
E a ressurreição é também o grande desejo de todo homem. Todo homem deseja que aquele último inimigo, que é a morte, seja derrotado, né? E Jesus realiza isso através da árvore da cruz, né? Então, através da cruz, Jesus nos dá a vitória sobre esse último inimigo, que é a morte que alimenta todos os nossos medos, né? Jesus vitorioso nos assegura que a morte não tem a última palavra. E São Paulo dirá: onde está a morte, a tua vitória? Porque nós sabemos que o aguilhão da morte é o medo, né? É o medo, é o pecado. A lei nos revela isso. Nós podemos articular esse pensamento também andando nos tempos antigos, nos primeiros tempos, onde Deus se revelava como um Deus junto a nós, que caminha conosco. Junto a nós no sentido que aos nossos pais, Deus deu a lei que agia como um pedagogo, nos indicando, nos ensinando o caminho da terra prometida, não? O caminho de volta ao Pai. Já em Jesus, Deus se revela como um Deus conosco, um Deus que não está apenas diante de nós, como no Antigo Testamento, mas conosco, tomou a nossa carne, assumiu a nossa humanidade em tudo, menos no pecado. Enquanto que com o Espírito Santo, quando a Pentecoste, Jesus nos dará daqui a algumas semanas, o seu Espírito Santo, Deus se torna Deus em nós, a vida divina em nós, aquela promessa que o Pai fez de nos dar o seu Espírito Santo, que os antigos padres da igreja diziam que o Espírito Santo nós o perdemos no antigo jardim, no jardim do Éden, no paraíso, quando desobedecemos, não acreditamos na palavra de Deus. Então, o Espírito Santo nos é dado de novo, essa vida de Deus, esse ser como Deus, nos é dado como um dom em Jesus, que é o Shalom do Pai, que é a paz do Pai para nós, em Pentecoste, a qual nós já nos preparamos. Então o Pai, por amor, nos dá o Filho. O Filho, com o mesmo amor do Pai, nos dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, é a vida em plenitude dentro de nós, é a vida de Deus em nós. E nós somos chamados a ser as mãos de Jesus, a sermos Jesus nesse mundo. Por quê? Porque assim como o Espírito Santo, como uma sombra, fecundou Maria, né, que deu a luz, que encarnou, não? Jesus, a mesma coisa Deus quer fazer em nós através do seu Espírito Santo. Através do Espírito Santo nos dá a vida divina, nos dá a vida de Cristo, né? Fazer com que nós sejamos outros Cristos em meio aos nossos irmãos e que nós possamos aos nossos irmãos partilhar até o final dos tempos o pão da palavra, esse pão que esquenta o coração, que prepara o coração a acolher a verdade revelada, e o pão eucarístico que nos abre ao entendimento interior, que nos ilumina a partir de dentro aquela verdade. E quem caminha conosco fazendo tudo isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, o protagonista da vida da igreja. E esse mesmo Jesus age em nós e através de nós, tocando a carne dos nossos irmãos, carne tão ferida, de uma ferida mortal, a ferida do pecado, a ferida da incredulidade, e nos dá a graça e o dom de ser as suas mãos estendidas para os nossos irmãos, partilhando o pão da palavra, o pão eucarístico, o vinho e a unção espiritual que consolam e que curam da ferida original, até que venha o seu reino, até que o reino de Deus nessa terra seja perfeito, seja completo, até o final dos tempos, onde Deus será tudo em tudo.
Seja louvado Jesus Cristo. Shalom.